43. Noite de Mongols capítulo 363. Inseparáveis fala clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nós sublinhando uma organização que sofria com conflitos internos devido à falta de comunicação interna era ridícula ao extremo, como se fosse uma piada. Mas o que tornou tudo ainda mais absurdo para Winston foi o fato de que essa organização incrivelmente caótica tornou as investigações da Torre do Rito Secreto infrutíferas por vários meses. Entretanto, se as informações de Greg fossem verdadeiras e essa organização fosse liderada por 10 membros de patente suprema, então as coisas pareciam fazer sentido. Do ponto de vista desses escalões supremos, essa organização pode ser uma piada, ou talvez um jogo. Eles próprios eram o verdadeiro caminho da espada flamejante. Greg abaixou a voz. Essa é a verdade. Essas são todas as informações que reuni até agora e espero que possam ser úteis. Winston ficou em silêncio por um bom tempo antes de finalmente dizer, vou mandar alguém investigar o mais rápido possível. Greg assentiu em reconhecimento antes de perguntar, professor, como está a situação dele? Winston respondeu, ainda está tudo bem. Quero dizer, a situação não continuou a piorar, pelo menos. Ele definitivamente ganhará o máximo de tempo possível, mas... Greg respirou fundo. Eu entendi. Ele não continuou a investigar porque confiava em seu professor. Giuseppe devia estar fazendo o melhor que podia para deter Wilde, então tudo o que era exigido dos outros era que fizessem seu trabalho da melhor maneira possível. Ele desligou o dispositivo de comunicação enquanto sua mente estava uma bagunça, pensando em Lin Ji, que estava planejando algo com a Holy Resource. Neste momento, o estalo nítido de saltos no chão soou do lado, interrompendo sua cadeia de pensamentos. Franzindo a testa, Greg se virou em sua direção. Charlotte estava caminhando, com o livro dado pelo Sr. Lin em seus braços. O livro estava apertado firmemente contra o peito, tão perto dela que dava a ilusão de que era parte dela. Desculpe pela demora, disse Charlotte com um sorriso enquanto graciosamente se sentava ao lado de Greg. Greg observou impassivelmente a sorridente Charlotte. Por algum motivo, arrepios percorreram seu corpo todo quando ela se sentou. Essa sensação era como se houvesse uma besta de sonho sentada ao lado dele. Isso claramente não tinha acontecido antes. Fitch olhou diretamente para o peito de Charlotte, no que pareceu uma maneira um tanto rude e indecente. Se os nobres ao lado notassem, eles definitivamente o teriam repreendido. Mas ele estava, de fato, olhando para o livro que parecia ter ficado um pouco mais vermelho. Seus olhos se ergueram quando ele fez contato visual com a jovem dama aristocrática. Então, os dois tiveram um estranho entendimento. Fitch levantou a xícara em sua mão levemente em saudação, e Charlotte retribuiu um sorriso e assentiu. Onde está sua boa amiga Danae? Perguntou Greg. Charlotte respondeu com um leve sorriso. Ah, você quer dizer ela? Eu transmiti alguns dos ensinamentos do Sr. Lin a ela. No passado, éramos amigos na superfície, mas existia um profundo afastamento em nossos corações. Nós dois aprendemos a ser hipócritas na torrente imunda de humanos. Essas coisas tornaram impossível para nós nos comunicarmos sinceramente um com o outro. Então, o sorriso de Charlotte se tornou ainda mais doce e inocente, assim como o de Danae. No entanto, tenho que agradecer ao Sr. Lin. Foram suas palavras que iluminaram Danae. Agora, somos realmente inseparáveis. Meu crescimento é o crescimento dela. Charlotte sorriu enquanto o sangue escorria da pele lisa e rosada de seu rosto. Então, carne branca pareceu brotar desse sangue, crescendo lentamente até o rosto pequeno e familiar de uma jovem mulher. A mulher não tinha pupilas, e seu globo ocular estava completamente branco. Sua boca abria e fechava dolorosamente, como um peixe lutando pela sobrevivência, espelhando o sorriso piedoso e lindo de Charlotte. Greg. Fitch. O que há de errado com vocês? Charlotte olhou para os dois diante dele em perplexidade antes de perceber o que era. Ela franziu a testa antes de dar um sorriso de desculpas. Oh, minhas desculpas. Ela levantou despreocupadamente sua mão fina envolta em luvas de renda branca e pressionou o rosto para baixo.
Greg começou a suar frio mais uma vez enquanto engolia em seco e tentava mudar de assunto. O chefe Lin nos disse para enviar seus cumprimentos. Tenha um bom almoço. Charlotte acariciou sua bochecha com uma mão enquanto ainda pressionava o livro firmemente contra seu peito com a outra. Sorrindo alegremente, ela disse, obrigada por seus cumprimentos, Sr. Lin. É realmente muito agradável. Lin Ji andou pelo corredor sinuoso. Ele podia ver os convidados dentro do salão principal através das janelas do corredor e não conseguia deixar de contá-los por tédio. Um cliente, 2 clientes, 3. Por fim, ele chegou ao corredor lateral banhado por um brilho amarelo quente da claraboia. Lin Ji olhou para cima e descobriu que o teto desta sala era esculpido em cristal transparente. Até mesmo a pele grossa do carpete sob seus pés parecia tão macia quanto nuvens. Era evidente que os itens nesta sala não tinham preço. Só de pensar em sua própria casa dilapidada, cheia de livros, o coração de Lin Ji ficou pesado, e ele só conseguiu lamentar em silêncio. Essa parceria comercial definitivamente seria dividida em 90 para 10. Você chegou, Sr. Lin. Jizishio estava esperando na sala e rapidamente se levantou respeitosamente. Jizishio, que sempre foi tão calma e decisiva, independentemente da situação, não tinha como manter sua dignidade diante de Lin Ji. Ela respirou fundo, tentando acalmar seu coração acelerado. Mesmo que ela já tivesse encontrado o chefe Lin várias vezes, ela não conseguia deixar de se sentir admirada e assustada com a grandeza de Lin Ji a cada vez. Ela se lembrou da cena que havia testemunhado antes. O rank supremo que controlava o tempo era meramente como uma fatia de bolo de mel diante de Lin Ji. Lin Ji olhou para a senhorita Ji, cujo rosto estava ligeiramente vermelho por algum motivo, e de repente percebeu que o problema ainda persistia. Chefe Lin, por favor, sente-se aqui. Jizishio se abaixou e respeitosamente puxou seu assento, seu lindo vestido acentuando suas curvas perfeitas enquanto ela fazia isso. Lin Ji olhou para o que era obviamente o assento principal e hesitou. Senhorita Ji, você está sendo muito educada. Sou um convidado hoje. O assento principal. Receio que isso não seria muito apropriado. O coração de Jizishio pulou uma batida. Poderia ser que a chefe Lin estivesse descontente porque ela o observou com as rosas. Não, mesmo que você seja um convidado, para mim, você ainda é um benfeitor que mudou minha vida, respondeu Jizishio imediatamente enquanto abaixava a cabeça. Eu não serei capaz de o retribuir mesmo se eu der tudo de mim, então, por favor, pelo menos me permita tratá-lo com o máximo respeito. Ter tal inclinação não é ruim. Continue assim e lembre-se de comprar mais livros. Tal pensamento flutuou pela mente de Lin Ji, mas ele suspirou imediatamente depois. Ele sentiu que a senhorita Ji, que costumava ser um pouco reservada, estava se abandonando cada vez mais. Ela ainda não desistiu de mim ou mudou de ideia. Suspiro, senhorita Ji, eu já lhe contei sobre o abismo entre nós anteriormente. É impossível para nós. Jizishio entrou em pânico ainda mais ao ouvir isso. Ela tinha certeza de que o chefe Lin estava insatisfeito e sentiu que suas ações não eram devotadas o suficiente. Não, a cooperação final era iminente. Não deve haver erros. O Jizishio em pânico xingou em voz alta. Por favor, acredite em mim quando digo que tudo em mim, seja meu corpo ou minha alma, pertence a você há muito tempo. Minha vontade existe para você. Noite de Mongols capítulo 364. Os gengibres mais velhos são mais picantes corpo. Alma. Tudo isso me pertence. Essa confissão louca foi muito repentina. Lin Ji ficou chocado. No entanto, como mentor de vida especializado e especialista em vender canja de galinha para a alma, ele já tinha visto todos os tipos de cenários. Assim, o chefe Lin tentou o seu melhor para não deixar sua expressão vacilar. Depois de passar um momento pensando, ele se acalmou e sentiu que seu palpite anterior estava certo. Sua rejeição à senhorita Ji naquela época pareceu ter o efeito oposto com o passar do tempo. Ela deve ter geralmente suprimido seus sentimentos a ponto de sentir que havia superado. Mas agora, como se estivesse em casa, um ambiente confortável e relaxado, todas as emoções que brotavam dentro de seu coração de repente se recuperaram. Mas você não pode simplesmente confessar tão abertamente. Será que seus gestos de familiaridade no baile da noite anterior deram a Jizishio a ideia errada de que ainda havia espaço para negociação?
O chefe Lin respirou fundo. Ele calculou que não poderia continuar a rejeitá-la tão intensamente agora, pois isso poderia fazer com que a senhorita Ji, que havia sido ferida pelo amor, tivesse trepide. Ele suspirou e colocou seu sorriso profissional de sempre, tendo decidido guiá-la pacientemente. Com o coração pesado, ele disse, não. Como tudo isso pode ser meu? Ji Zixi tentou responder, eu. Lin Ji a interrompeu com um olhar solene no rosto e explicou com naturalidade, isso não é um respeito próprio de forma alguma. Seu corpo e alma devem pertencer somente a você e sua vontade deve existir como seus ideais. Você entendeu? Como se tivesse sido atingido por um raio, Ji Zixi o congelou no lugar. Lin Ji sabia que sua canja de galinha tinha sido eficaz quando viu a senhorita Ji intimidada por ele. Isso mesmo. Ao lidar com um oponente profundamente apaixonado, era preciso usar moralidade e retidão para interromper os pensamentos da outra parte e voltar sua atenção para sua carreira e não para um homem. Ele continuou, não quero ver uma Ji Zixi sem alma. Ela deveria ser uma mulher forte e independente, com suas próprias visões, que luta pelo futuro da Holy Resources. Além disso, ela deveria ser capaz de sustentar essa grande empresa, diferente de seu eu atual. Você pode confiar em mim, mas não deve depender de mim. A boca de Ji Zixi se abriu enquanto ela olhava fixamente para Lin Ji. Ela estava prestes a dizer, meu sonho me foi dado por você. Rangido, alguém abriu a porta. Ji Bunong pigarreou enquanto abria a porta, dissipando um pouco a atmosfera um tanto estagnada do ambiente. Ji Zixi não conseguiu evitar um suspiro de alívio. Embora seu pai fosse apenas uma pessoa comum, Ji Bunong ainda era muitas vezes melhor do que ela quando se tratava de lidar com pessoas. Seria muito mais reconfortante com o pai presente, desde que ele não perdesse a cabeça devido à pressão mental aterrorizante de estar na presença de uma existência transcendente e tão avassaladora. Na verdade, Ji Bunong quase perdeu o juízo e a consciência depois de ficar assustado com o ato de Lin Ji de consumir aquela existência de classificação suprema. Agora mesmo, ele era alguém nervosamente arrumando sua aparência enquanto entrava. Lin Ji ficou atordoado ao ver Ji Bunong. O sorriso profissional em seu rosto foi mantido, mas o constrangimento o consumia profundamente. Porra, 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 porra. Ji Bunong ouviu o que ele acabou de dizer. O que ele disse na frente do pai de Ji Zixi agora mesmo. Você pode confiar em mim, mas não deve depender de mim. Que atitude condescendente ele demonstrou em relação à filha desse homem poderoso. Ah, então é assim que eu vendo livros. Mas não importa. Se ele tivesse casca grossa o suficiente, ele conseguiria enganar até o pai da outra pessoa. Lin Ji manteve o sorriso e fingiu ser o mais indiferente possível, numa tentativa de blefar para escapar. Bem, essa deveria ser a primeira vez que nos encontramos. Mas, agora devo dizer que já faz um tempo, Sr. Ji. Enquanto entrava em pânico, Lin Ji não conseguiu evitar xingar silenciosamente lá no fundo. Concordei em fazer uma refeição, mas porque acabou sendo uma reunião com os pais dela. Parece que o convite da senhorita Ji foi apenas um pretexto. Sua verdadeira intenção era me levar para ver o pai dela. Tanto ele quanto Ji Bunong eram adultos, então provavelmente podiam ver as intenções de Ji Zixi de relance. Não houve nenhuma hostilidade quando Lin Ji captou seu olhar há pouco, mas Ji Zixi era sua filha biológica, afinal. Poderia ser um interrogatório tardio. Lin Ji sorriu para Ji Bunong, preparado para desistir do assento principal. Já que o verdadeiro dono da mansão estava aqui, este assento deveria. Mas enquanto ele ainda pensava nisso, Ji Bunong sentou-se sem hesitar, antes mesmo que Lin Ji se movesse. Já faz um tempo, chefe Lin, respondeu Ji Bunong com bastante naturalidade. Lin Ji congelou sem jeito. O que há com Ji Bunong? Você não é o presidente da Holy Resources. Onde está seu orgulho como capitalista? É apropriado que você não ocupe o assento principal. Sr. Ji, você é o presidente da Holy Resource, pai da senhorita Ji e o mestre da 16 Manor, enquanto eu sou apenas um dono de livraria comum, sem poder ou dinheiro. Logicamente falando, esse arranjo de assentos não é apropriado. Lin Ji lembrou Ji Bunong com tato. Verdade seja dita, Ji Bunong quase se ajoelhou agora mesmo se não tivesse segurado os braços da cadeira. No entanto, seu corpo tremia levemente e suas palmas estavam úmidas. Como mortal,
Foi graças ao seu alto status de muitos anos que ele conseguiu se manter firme. O coração de Jibunong pulou uma batida quando ele ouviu o que Lin Jie disse. Ele cautelosamente deu uma olhada, imaginando o que o Sr. Lin quis dizer. Testemunhar o chefe Lin devorando o ser transcendente de classificação suprema viva aterrorizou Jibunong, deixando hesitante sobre sua parceria cooperativa. Agora, o chefe Lin provavelmente estava lembrando-o. A identidade secular de Jibunong pode parecer proeminente, mas, na realidade, ele era apenas uma ferramenta brilhante. Por outro lado, enquanto o chefe Lin parecia mais comum, ele era, na verdade, uma existência incomparavelmente poderosa. A hesitação em seu coração determinaria o status de pessoas comuns entre seres transcendentes. Essa era a escolha que o chefe Lin havia lhe dado. Jibunong respirou fundo. Sim, se ele escolhesse o assento de honra, isso significaria que ele reconhecia seu status no mundo secular. Se ele permanecesse em seu assento atual, isso significaria que ele reconhecia o mundo dos seres transcendentes. O chefe Lin acha que é inapropriado porque ele percebeu minha hesitação e está zombando de mim. Junto com o que ele acabou de dizer a Shio, ele está me dizendo que eu não me vejo claramente e não tenho essa determinação. Os lábios de Lin Ji se contraíram levemente quando ele notou a expressão colorida de Jibunong e se perguntou: de jeito nenhum, é só desistir do meu lugar. Vocês, pessoas de classe alta, têm que gastar tanto esforço só para contemplar isso. Jibunong finalmente deu uma resposta determinada. Sim, este assento é mais do que adequado. Lin Ji tentou responder: não, você não acha? Não, não, não. Jibunong acenou com a mão repetidamente. Agora, ele realmente entendeu o que as palavras do chefe Lin significavam. Este era um teste. A primeira parte do que o chefe Lin está me dizendo é para não me menosprezar, mas a segunda parte é para me fazer entender que eu não devo me ver em tão alta posição ao mesmo tempo. Portanto, era ainda mais impossível para Jibunong ocupar o lugar de honra. O chefe Lin é capaz de compartilhar generosamente seus livros com o público em geral para que todos os leitores possam ganhar uma gota do grande conhecimento que você coletou. É como se você fosse um pai adotivo de todos os leitores. Jibunong disse isso do fundo do coração. O que quero dizer é que é uma honra para nós, assim como para toda a Norzin, que você esteja disposto a ter uma parceria cooperativa com a Holy Resource. Se não fosse por você, nunca teríamos conseguido entrar em contato com conhecimento que não existe na Norzin. Então, esse arranjo de assentos não poderia ser mais apropriado. O chefe Lin gostava de manter um perfil discreto e não gostava que os outros enfatizassem sua existência. Então Jibunong teve que elogiar seus livros. Isso não deveria estar errado, certo? Jibunong tirou um lenço do bolso e enxugou a testa. Isso não é um exagero? Pensou Lin Ji consigo mesmo. Não é de se espantar que ele tenha chegado onde está hoje devido à sua eloquência. Pelo bem daqueles livros considerados únicos em Norzin, o presidente da Holy Resource realmente se rebaixou para ocupar um lugar menor. Ele é um personagem realmente complexo. É preciso dizer que os ruivos mais velhos são mais picantes. No entanto, Lin Ji olhou para Ji Zixi sentada obedientemente ao lado. Pelo menos a questão de forçá-la a comer canja de galinha finalmente acabou. Tudo bem. Voltando aos negócios. Preparei um presente para o aniversário da senhorita Ji. Lin Ji mudou de assunto e pegou um livro. No entanto, já que o Sr. Ji também está aqui, tenho um presente para você também. Os olhos de Jibunong se arregalaram. Isso. Este é meu presente para o presidente Ji. Lin Ji sorriu e colocou o livro na frente de Jibunong. A Riqueza das Nações, também conhecido como uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações, foi um livro de economia escrito pelo economista e filósofo inglês Adam Smith, produto de mais de uma década de estudos. Enquanto líder de um império comercial, o monopólio da Holy Resource pode não durar indefinidamente. Assim, em resumo, este livro era supostamente um lembrete. Lin Ji estava bastante confiante em sua escolha de livros. O ditado de que não há almoço grátis era apropriado aqui. O motivo dos elogios de Jibunong era, em parte, fazer Lin Ji se sentir bem e um pouco culpado. Agora, se eles fossem negociar, Lin Ji se sentiria estranho em aumentar seu preço. Então, eu lhe darei este presente, para retribuir o favor, embora eu já tivesse prometido dar este presente antes.
As pupilas de Gibbonong se contraíram enquanto ele olhava horrorizado para o livro na mesa. Ele abaixou a cabeça e olhou mais de perto. Era como se uma mão invisível tivesse agarrado firmemente seu olhar, tornando-o incapaz de desviar os olhos. Uma sensação incontrolável de curiosidade e desejo estava crescendo em seu coração. Entretanto, devido ao estranho campo de força que envolvia o livro, o Gibbonong comum não conseguia distinguir a capa claramente. Mesmo que ele estivesse mentalmente preparado para que Lin Ji lhe desse um livro que o ajudaria a se tornar um ser transcendente, ele ainda não era capaz de aceitar isso com calma. Ou melhor, não seria estranho se ele pudesse ler o livro com calma. Com os olhos ainda fixos no livro, Gibbonong respirou fundo e se forçou a se acalmar. Ele avisou a si mesmo que não podia perder a compostura na frente do chefe Lin. Reunindo seus pensamentos, ele focou sua visão e estendeu uma mão trêmula para pegar o livro. A névoa em forma de mosaico desapareceu, e ele finalmente viu a capa. Na capa, que ainda estava embaçada aos seus olhos, estava escrito: Palma vazia. Noite de Mongols capítulo 365, Palma do vazio, palma vazia. Um vasto conhecimento tabu voou através das páginas grossas como moscas e voou em direção a Gibbonong no momento em que ele viu o título do livro claramente. Ele não estava mentalmente preparado e, inconscientemente, queria gritar e acenar com as mãos para afastá-los. No entanto, no momento seguinte, ele já estava cercado por essas moscas. Seu corpo inteiro estava coberto, e ele podia sentir as moscas se enterrando em seu corpo por todos os orifícios, especialmente seus olhos. O trêmulo Gibbonong não conseguia se mover. Ele podia sentir claramente como se os pés de inúmeros insetos estivessem se contorcendo na escureira de seus olhos, densamente compactados e aumentando a cada segundo. Seus olhos foram se enchendo gradualmente enquanto os insetos rolando e rastejando faziam parecer que seus olhos estavam borbulhando como água fervente. Em seu campo de visão, cada mosca estava gravada com inúmeras palavras antigas e desconhecidas. Gibbonong sentiu como se estivesse sendo enterrado vivo em um mar de insetos. Ele queria respirar, mas só conseguia balançar os braços impotentemente e nadar com grande dificuldade. No entanto, a realidade era que, aos olhos de qualquer um de fora, ele estava apenas movendo os braços e virando as páginas rapidamente. A única coisa fora do normal era sua cabeça caída, como se ele já tivesse perdido a consciência. Mas, olhando mais de perto, parecia que ele estava focado demais. Lin Ji secretamente sentiu um orgulho por sua habilidade de escolher livros enquanto observava Gibbonong com a cabeça baixa e totalmente absorto na leitura. Mesmo sendo um preguiçoso que não conseguia fazer nada, pelo menos ele era decente quando se tratava de vender livros. Ao ver Gibbonong tão absorto que seu olhar nunca se desviava, Lin Ji sabia que este livro era definitivamente do seu agrado. Com um sorriso, Lin Ji virou a cabeça e sussurrou suavemente: Parece que o Sr. Ji realmente gosta deste livro. Não vamos incomodá-lo por enquanto. Que tal comermos primeiro? Sua última frase foi dirigida a Ji Zixi, que estava à sua frente. O rosto nervoso de Ji Zixi estava pálido. Tirando os olhos do pai com firmeza, ela forçou um sorriso. O chefe Lin está certo. Vamos comer primeiro. Naquele exato momento, ela estava extremamente aterrorizada, mas animada ao mesmo tempo. Já que o chefe Lin estava disposto a dar este livro, isso significava que Gibbonong havia conquistado seu reconhecimento. Ele, que era um mero mortal, teria a oportunidade de se tornar um ser transcendente. Esta também seria a maior oportunidade para Holy Resource. Isso valeu a excitação de Ji Zixi. No entanto, a cena diante dela também a fez sentir um medo arrepiante. Porque aos olhos de um ser transcendente como ela, isso não parecia um livro, mas era claramente um pedaço preto brilhante de alguma matéria desconhecida. Era como cola, mas também como uma névoa espessa, ou um canal semelhante a um buraco negro. Uma mão escura saiu do buraco e agarrou firmemente o corpo de Gibbonong, envolvendo-o completamente. Além disso, aquela mão negra era composta de inúmeros insetos que eram como gafanhotos ou moscas, zumbindo por todo lado e consumindo Gibbonong. Eles estão comendo meu pai. Essa percepção fez Ji Zixi suar frio. Sua ansiedade fez seus dentes baterem enquanto ela tentava ao máximo suprimir seu batimento cardíaco acelerado. Ela sabia que uma pessoa completamente comum, sem talento, tinha que pagar um preço suficiente se quisesse se tornar um ser transcendente.
Tudo no mundo era igual. No entanto, essa cena ainda transcendia em muito o que ela havia imaginado. Enquanto Gibbonong era completamente sufocada pelo enxame, o ar começou a cheirar a lodo podre, e isso fez Jizishio sentir como se estivesse encharcada em óleo. Agora, o que restava no assento folheando o livro parecia ser uma figura humanoide indistinta. No corredor lateral iluminado em que estavam, essa era uma visão extremamente estranha. Os servos começaram a servir os pratos. Mas ninguém questionou a condição do seu mestre, nem pensaram que algo estava errado. Eles entraram bem treinados e saíram silenciosamente como se não pudessem ver nada. Jizishio tentou o seu melhor para pegar seus talheres calmamente enquanto lançava um olhar furtivo para o chefe Lin. Lin Ji não ficou nem um pouco afetado quando se virou para agradecer educadamente a um servo. Então, notando o olhar de Jizishio, ele perguntou com um sorriso: "A senhorita Ji tem algo a perguntar?" Aquele sorriso dele fez Jizishio se calar. Isso mesmo, isso foi um teste. Ela queria ligar de volta para o pai, mas não teve coragem. Por um lado, ela estava preocupada que a sua indecisão atraísse o desgosto do chefe Lin, fazendo com que seu pai fosse reprovado no teste do chefe Lin. Mas, por outro lado, ela estava com medo de que seu pai nunca mais voltasse. Essa era a sua preocupação como filha, mas como essa era a vontade do chefe Lin, ela não iria contra ela. Jizishio mordeu o lábio inferior e olhou para o chefe Lin novamente. Respirando fundo, ela balançou a cabeça firmemente. "Não, eu só estava pensando se esses pratos são do seu agrado." Ah, então era isso. Ele se perguntou por que Jizishio estava ficando nervoso de repente. Lin Jie levantou a cabeça levemente e estalou os lábios enquanto ponderava por um momento. A comida tradicional de estilo ocidental de Norzin não o interessava muito, e ele se perguntou se ele tinha subconscientemente franzido a testa devido ao prato chamativo, mas insubstancial, fazendo com que a senhorita Ji pensasse demais. Rindo, Lin Jie brincou: "Eu gosto de todos eles. Para ser honesto, é impossível para mim aproveitar tais iguarias quando tudo o que eu faço é administrar uma livraria obscura na esquina de uma rua. Eu realmente tenho que agradecer à senhorita Ji por me dar tal oportunidade." Jizishio acenou com a mão e disse: "Não, de jeito nenhum. Nós deveríamos agradecer por você ter vindo. Está tudo bem, contanto que você goste." Lin Jie esfregou o queixo e refletiu: "No entanto, tenho alguns preconceitos. Como o bolo de mel que Charlotte recomendou mais cedo pela manhã. Esse é um sabor inesquecível, de fato." A mão de Jizishio tremeu, e ela quase derrubou sua taça de vinho. "O que houve?" Lin Jie ficou perplexo. Jizishio balançou a cabeça como um tambor e tentou o seu melhor para apagar da sua mente a imagem do chefe Lin devorando a existência de nível supremo. Lin Jie estava um pouco preocupado. "Porque parece que a senhorita Ji está especialmente nervosa desde agora." O chefe Lin ponderou por um momento. Percebendo que Gibbonong ainda estava entretido na leitura, ele de repente entendeu. "Sim, é isso mesmo. É porque o pai dele está ao lado dela." Sua confissão apaixonada foi ouvida pelo próprio pai. Qualquer um nessa situação ficaria nervoso, e é semelhante a uma morte social. Pobre senhorita Ji. No momento seguinte, Jizishio de repente percebeu que havia perdido a compostura. Ela olhou para Lin Jie com respeito e medo, apenas para descobrir que o dono da livraria não comentou sobre seu pânico nem sobre sua grosseria. Em vez disso, ele sorriu para ela com um olhar de simpatia incomparável. Seria essa a simpatia de um ser superior? Simpatizando com a ignorância e fraqueza dela? Ou talvez ambas? Suspiro. Lin Jie realmente não aguentava mais. Esse nó no coração da senhorita Ji. Esqueça. Não posso rejeitá-la impiedosamente uma segunda vez na frente do pai dela. Pelo menos, vou esperar até depois do banquete. Senhorita Ji, que tal um brinde? A parceria entre minha livraria e a Holy Resource." Lin Jie levantou sua taça de vinho com um olhar amigável, vagamente indicando que apenas a questão dos negócios poderia cobrir completamente o constrangimento de antes. "Os 5 livros foram selecionados meticulosamente por mim, e espero que a Holy Resource faça bom uso deles." Os olhos de Jizishio se arregalaram enquanto a excitação a invadia. Mencionar a colaboração naquele momento significava. Ela imediatamente levantou o seu copo. "Vocês definitivamente poderão testemunhar a sinceridade da Holy Resources, não, nossa família Ji. A nossa parceria. Tilintar."
Ouviu-se um som agudo de vidro tilintando, como se uma bela pedra tivesse sido jogada em um lago calmo com correntes subterrâneas, criando ondulações. Caindo em um torpor repentino, Gisishio descobriu que a taça de vinho erguida diante dela não parecia estar nas mãos de um homem humano. Em vez disso, parecia uma palma escura e nebulosa. Seu coração apertou quando ela sentiu vontade de se virar e olhar para seu pai. A mão invisível que segurava a alma de Gibbonong se retraiu instantaneamente como se tivesse tocado em ferro quente quando as duas taças de vinho bateram. Ah! Gibbonong levantou a cabeça de repente. Era como se ele tivesse lutado por um longo tempo no estômago de alguma besta maligna e finalmente conseguido escapar. Como se ele fosse um peixe seco sendo devolvido ao mar. Ele havia escapado do pântano do livro. Lin Jie piscou e sentou-se novamente. Senhor Ji, você acha que este livro será útil para você? Gibbonong ficou momentaneamente perdido. Então ele cerrou os punhos e disse quase em êxtase: sim, claro. Obrigado. 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 Ele estava quase incoerente porque, daquele momento em diante, o mundo em seus olhos era completamente diferente. As moscas que haviam penetrado profundamente em seu corpo construíram passagens do nada, enchendo-as com éter. Ele, Gibbonong, havia se tornado um ser transcendente. Isso foi um milagre. Noite de Mongols capítulo 366. Presente de aniversário de Lin Jie. Gibbonong não tem outras palavras além de gratidão absoluta. O processo era dolorosamente inacreditável, e a sensação de caminhos sendo escavados em seu corpo era quase insuportável. No entanto, agora, seu corpo inteiro já havia passado por uma tremenda mudança. Seus olhos estavam cheios de éter, e ele podia ver o fluxo de éter neste mundo. A éter também aumentou sua pele e músculos, tornando-os mais fortes e resistentes. Mais importante, as moscas que o torturavam anteriormente não tinham desaparecido completamente. Em vez disso, elas estavam escondidas em algum lugar no vazio atrás dele e tinham se tornado um poder que ele podia controlar. O Senhor Ji é muito gentil. É ótimo que isso seja útil para você. Passei muito tempo escolhendo este livro. Lin Jie corou de vergonha, mas uma reação exagerada como essa de Gibbonong era bem normal. Afinal, o poder deste livro era bem grande mesmo na Terra, muito menos neste outro mundo um pouco atrasado. Ele endireitou sua postura, assumindo sua pose habitual de braços cruzados com uma mão segurando seu queixo, e disse seriamente: o poder contido neste livro pode subverter a sociedade. É como uma mão invisível que pode virar o equilíbrio do mundo inteiro. Espero que o Senhor Ji possa fazer bom uso disso. Uma mão invisível foi o resumo mais conciso de A Riqueza das Nações. A teoria da mão invisível era que uma mão invisível regula automaticamente o funcionamento da economia, o que promove os interesses da sociedade como um todo, mesmo que todos estejam agindo em seus próprios interesses. Essa teoria também foi a base da economia livre ocidental, embora houvesse algumas desvantagens em seguir completamente essa economia livre. Além disso, na sociedade do século XX e de Lin Jie, a maior parte do conteúdo de A Riqueza das Nações estava desatualizada. Entretanto, nas circunstâncias atuais de Norzin, A Riqueza das Nações pode ser considerado significativamente avançado. O próprio Lin Jie não tinha ambições e não via muita utilidade prática para livros como este, então era bastante adequado que ele fosse dado ao presidente Ji. Mão invisível. Gibbonong achou difícil conter sua excitação enquanto recitava as palavras. Aquelas moscas escondidas no vazio. Ou talvez outra coisa o controlasse como uma mão. Sim, a mão invisível. Lin Jie deu uma resposta afirmativa. Então, com uma expressão solene, ele acrescentou: Senhor Ji, embora eu esteja dando este livro a você por confiança na senhorita Ji, ainda tenho uma pergunta para você. Neste mundo, os fracos são frequentemente intimidados e ninguém pune aqueles que os pisoteiam. Você acha que deveria haver um Deus justo para defender a justiça para eles? Todos os pelos do corpo de Gibbonong se arrepiaram quando ele ouviu isso. O que o chefe Lin tinha em mente, se não fazer essa pergunta e contar a ele sobre a mão invisível que representava a palma do vazio? Em outras palavras, a essência desta questão parecia ser: se tal Deus poderia usar sua mão invisível, que poderia mudar as leis, para executar sua própria justiça. Gibbonong ficou em silêncio por algum tempo antes de responder, hesitante. Na minha opinião, acho que eles deveriam. Não, não, não.
Lin Jie levantou o dedo indicador e o sacudiu. Não deveria. Jibunong engasgou. Coisas como o divino não existem, disse Lin Jie calmamente enquanto abria as mãos. Se realmente precisamos de um Deus, é provavelmente porque a verdade e as leis deste mundo são tão baratas que requer um Deus descendo dos céus para salvá-lo. Lin Jie ainda escolheu suas palavras com um pouco mais de cuidado, considerando a popularidade da religião em Norzin. A fraqueza da natureza humana é buscar benefícios e evitar danos. Lin Jie resumiu outro ponto-chave em Tio e Altof Nations. Os humanos são estimulados por benefícios, enquanto qualquer coisa que vá contra os interesses humanos e os incite a fazer certas coisas é considerada desumana. É justamente por isso que, quando a mão invisível impõe as leis, muitas vezes faz com que as pessoas busquem fervorosamente benefícios quando têm liberdade, o que, em última análise, leva à destruição. Jibunong de repente se lembrou de quando ele havia escutado antes. Ele considerou isso uma escuta, mas quando pensou sobre isso novamente agora, parecia que o chefe Lin havia dito isso deliberadamente para ele ouvir. O chefe Lin disse que os altos escalões de Norzin estavam cheios de muitos vermes e que o poder dos remanescentes de antigas famílias nobres estava corroendo Norzin. Essas eram as pessoas que buscavam lucro. Jibunong olhou para o livro, aparentemente começando a entender por que o chefe Lin havia selecionado meticulosamente este livro para ele. A Holy Resource quer libertar a humanidade, libertar os oprimidos, ele murmurou suavemente antes que seus olhos se iluminassem de excitação. Este é o verdadeiro objetivo da Holy Resource. Obrigado pela sua orientação. Ah? Sou eu, provavelmente. Lin Jie se sentiu um pouco estranho por dentro. Ele tinha apenas a intenção de tornar Jibunong mais vigilante e não se transformar em um capitalista que só se importava com benefícios. No entanto, agora parecia que ele tinha feito o último compreender algo extraordinário. Lin Jie limpou a garganta timidamente. De qualquer forma, o mais importante é, na verdade, o esforço e o trabalho duro dos próprios humanos. Subjugação e opressão não são desejáveis de forma alguma. Isso mesmo, os opressores são todos desumanos. Essas chamadas organizações religiosas que restringiam suas congregações estavam todas explorando a natureza humana. A igreja do Domo há muito tempo corroborava esse ponto. Chefe Lin. Jibunong pensou consigo mesmo. Chefe Lin parece ser inimigo de ranks supremos. Seu objetivo é libertar a humanidade. Espere um minuto. Jibunong de repente pareceu pensar em algo. Se o chefe Lin é uma entidade superior que ultrapassa os ranks supremos, que só tem simpatia incessante pelos humanos e tenta ajudá-los, e ele também pode facilmente mudar as leis. Tanta benevolência, tanto poder. Será que ele é um criador? Jibunong acalmou seus pensamentos desenfreados com uma respiração profunda enquanto apertava o livro em sua mão com força. Eu entendo o que o chefe Lin quer dizer. Definitivamente vou me lembrar de suas palavras e perseverar neste caminho para levar a Holy Resource a um futuro mais brilhante. Que bom que você pensa assim. Isso se você realmente entender e não compreender algo totalmente estranho. Piscando várias vezes, Lin Jie reiterou o ponto principal seriamente. Em suma, eu acho que o caminho para a Holy Resource não está nos escalões superiores, mas em vez disso deve deixar a glória do humanitarismo se espalhar por Norzin. Tem que trabalhar para o benefício da maioria. E o amor e o reconhecimento dessas massas se tornarão a Holy Resource. Isso mesmo. Jibunong sentiu vigorosamente. Para o homem comum como eu um dia se livrar da opressão. Os lábios de Lin Jie se contraíram. Homem comum? Velho, você realmente tem jeito com as palavras. Norzin comum. Mais rico? Essa é a mais extrema das Umblebrags. No entanto, pelo menos o ponto principal não foi mal compreendido. Dado o monopólio atual da Holy Resource, o impacto negativo que o livro, Tio e Altofination, poderia ter deveria ser bastante reduzido. Lin Jie limpou a garganta. Já saímos do assunto e quase esqueci que não estamos na livraria agora. Vamos parar de falar sobre livros. Na verdade, estou aqui para entregar um presente. Ele olhou para Jizishio e disse com total sinceridade. Alguns meses atrás, durante uma tempestade, a senhorita Ji e eu nos cruzamos e nos tornamos amigos através dos livros. Muito tempo se passou desde então, e na minha opinião, já podemos ser considerados melhores amigos. Lin Jie enfatizou a palavra amigo para que Jizishio entendesse o relacionamento deles.
Feliz aniversário, senhorita Ji. Lin Ji tirou despreocupadamente uma caixa de madeira simples de trás das costas. Abra. Lin Ji empurrou a caixa na direção de Ji Zixiu. Ji Zixiu olhou para a caixa de aparência simples. Respirando fundo, ela olhou uma vez para seu pai antes de reunir coragem e gentilmente abrir a caixa. A caixa foi aberta para revelar uma estrutura requintada semelhante a um relógio mecânico. Ji Zixiu ficou atordoado. Vendo a expressão de surpresa de Ji Zixiu, Lin Ji não conseguiu evitar tossir secamente. Este era, na verdade, o clockwork que Andrew havia dado a Lin Ji anteriormente, que agora estava sendo reutilizado como um presente. Isso era inteiramente porque sua livraria miserável realmente não tinha muito a oferecer. Ji Zixiu tinha um relacionamento bem próximo com ele, então Lin Ji imaginou que ele não poderia estar sempre dando os livros de sua senhora o tempo todo. Por isso, este relógio requintado veio à mente de Lin Ji. Enquanto ele silenciosamente reclamava que presentear um relógio era um homófono para mandar alguém embora, em um funeral, tal termo não existia em Norzin. E como ele realmente não tinha nada em mãos, Lin Ji tinha apenas trazido. Originalmente, estava em uma caixa de esmalte requintada, mas, infelizmente, a fraca natureza humana do chefe Lin o fez abri-la. Aquela caixa também parecia valer um pouco. Não presuma que este é apenas um relógio comum, disse Lin Ji com um sorriso. Ele tirou o relógio da caixa e apontou para o pequeno inseto deitado dentro. Ele tem uma fonte de energia extraordinária. Noite de Mongols capítulo 367, Brinquedo Olhar. O olhar de Ji Zixiu seguiu inconscientemente o dedo de Lin Ji, e então ela notou a metade inferior deste pequeno relógio requintado. Atrás do mostrador liso feito de rubis engastados em uma moldura de prata esterlina escondida dentro de uma moldura complicada e abaixo de todas as engrenagens interligadas havia uma pequena lagarta. A lagarta rastejava na engenhoca de engrenagem primorosamente trabalhada. A cada passo que ela rastejava, o ponteiro dos segundos do relógio fazia um clique e acionava a máquina inteira. Isso é. Os olhos de Gibonong se arregalaram levemente, sua expressão congelou. O queixo de Ji Zixiu caiu. Ela estava em choque total e não conseguia nem falar. O sorriso de Lin Ji se alargou ao ver as reações dos dois. Embora esse relógio fosse apenas um brinquedo chamativo, ou um brinquedo para os ricos, não se podia negar que ele era realmente esteticamente agradável. Qualquer um poderia dizer que era um item inestimável, desde que não fosse cego. Algo capaz de deixar o presidente da Holy Resource, que detinha o monopólio comercial de Norzin, perplexo. O presente de Andrew realmente foi certeiro. A razão pela qual Lin Ji sentiu que a caixa de esmalte valia muito dinheiro em vez deste pequeno relógio era porque ele sentia que, independentemente de quanto ele vendesse o pequeno relógio, seria uma perda enorme. Ele não podia deixá-lo ir facilmente, e era melhor usá-lo como uma troca por um favor. Este presente reembalado era definitivamente comparável à caixa de itens que o casal pai e filha Ji lhe deram da última vez, incluindo a maçã dourada. Desta vez, quando se tratou de negociações, Lin Ji finalmente pôde barganhar sem hesitação. Esse vai e vem resultou em ganhos enormes sem nenhum capital. Quão lucrativo! Com esses pensamentos, Lin Ji não conseguiu deixar de sorrir. Os olhos de Ji Zixiu estavam fixos no pequeno verme que ainda rastejava por conta própria. Sua boca ficou seca e ela engoliu em seco silenciosamente. Se este relógio fosse revelado lá fora, talvez nenhuma em cada 10 pessoas soubesse seu valor. Entretanto, neste pequeno salão lateral, até Gibonong sabia de onde ele veio e quão valioso ele era. Esta era a herança da família do vice-presidente Andrew da Trutunion e era um dos tesouros inestimáveis da Trutunion. No entanto, o chefe Lin colocou em uma caixa tão simples e deu-a tão casualmente. Ji Zixiu tentou o seu melhor para acalmar seu coração freneticamente acelerado. Desde que ela ganhou as memórias de Ruin e absorveu sua rede de inteligência em Spider, este último agora se tornou a organização com a maior inteligência em Norzin. Ruin era cheio de ambição, e ele também tinha a paciência que correspondia a isso, assim como o suporte de uma enorme rede de inteligência. Infelizmente, ele não teve um pouco de sorte e morreu para as garras da gárgula de pedra do chefe Lin, interrompendo prematuramente seus sonhos. Mesmo assim, devido à sua rede de inteligência, Ruin era digno de seu apelido, Imperador Subterrâneo. Essa era uma rede de inteligência tão poderosa que, naquela época,
Conseguia até obter informações sobre o Yudhishthira em Norzim. Se ele e suas ambições não tivessem morrido na livraria, a Torre do Rito Secreto poderia ter outro inimigo difícil em suas mãos. Portanto, não era nada fora do comum para Jizishio, que havia conquistado todas as memórias de Huen, saber sobre esse tesouro secreto que pertencia à família de Andreu. Gibonong, por outro lado, frequentemente contava com seus muitos anos de experiência para ajudar Jizishio a lidar com algumas informações sobre a comunidade transcendente. Ele também entendia o valor dessa pequena coisa na frente dele. O casal pai e filha trocaram o mesmo olhar ardente um com o outro. Tendo acabado de passar por um teste tão terrível, a determinação e perseverança de Gibonong em suportar a dor, bem como a lealdade de Jizishio em suportar mesmo quando viu seu pai em uma situação incerta, finalmente conseguiram a aprovação do chefe Lin. O verme da roda de relógio, um objeto que só era mencionado em lendas, havia sido colocado diante deles de forma tão casual. De acordo com as informações que eles tinham, essa lagarta aparentemente fraca e inofensiva era na verdade uma criatura quadridimensional que havia encontrado involuntariamente esse mundo de dimensão inferior e foi capturada por poderosos seres transcendentes da família Andreu. Que poder incrível e aterrorizante! Ser pego naquele instante semelhante a um relâmpago e ser transformado em um poder que poderia mudar as leis. Isso mesmo, esse objeto transcendente da família Andreu era um dos poucos itens que poderiam possuir temporariamente o domínio da lei que apenas os de nível supremo possuíam. O silêncio absoluto na sala durou um bom tempo. Lin Jie conseguia entender como era ficar atordoado pela engenhosidade de uma obra tão maravilhosa. Usar um inseto para dar energia ao relógio. Uma ideia tão engenhosa é muito mais incrível do que sua bela aparência. Assim como os humanos, pessoas bonitas são comuns, mas almas interessantes são uma em cada 100. Lin Jie não se sentiu nem um pouco culpado por reutilizar o presente de outra pessoa como se fosse seu, enquanto continuava com naturalidade. A senhorita Ji, na minha opinião, é bonita e interessante. Mas o mais importante, você tem um coração que ainda está tentando seguir em frente. Assim como este relógio que nunca para. Portanto, estou dando a você na esperança de que você sempre continue a fazer isso. Isto é muito precioso. Jizishio levantou-se de seu assento. Lábios franzidos, e com alguma hesitação, ela murmurou, um presente tão precioso. Ser precioso era uma coisa, mas o mais importante era que era um tesouro secreto da família Andreu. Jizishio sabia com certeza que teria que pagar um preço se quisesse obter um item nos itens do chefe Lin. E esse preço dependia de quão precioso um item era. E agora, que tipo de preço ela teria que desembolsar por um tesouro tão inestimável? Lin Jie acenou com a mão despreocupadamente. O que há de tão precioso nisso? Na verdade, a coisa mais importante sobre um presente é o pensamento por trás dele, certo? Vejo que é primorosamente feito, mas não é de muita utilidade para mim, então por que não dá-lo a você? Senti que você poderia gostar desse tipo de brinquedo. As moças provavelmente gostam desse tipo de brinquedo requintado e esteticamente agradável. Essa foi a experiência valiosa de Lin Jie em suas interações estéreis com o sexo oposto. Brinquedo. Brinquedinho. Jizishio ficou em silêncio. Você chama isso de brinquedo? O que há para brincar? Brincando com as regras do tempo. Mas talvez, na visão do chefe Lin, esse símbolo que representava o ápice da inteligência da humanidade e os limites dos seres transcendentes fosse realmente apenas um mero brinquedo. Um brinquedo ruim feito de lama por um moleque que tinha acabado de aprender a falar. Uma ridiculamente desajeitada. Jizishio não conseguiu evitar fazer uma careta. Ela não podia recusar, nem tinha a intenção de fazer isso. No entanto, havia uma coisa que ela tinha que considerar. Que seu nível atual ainda era o de um ser transcendente de nível Pandemonium. Mesmo que ela obtivesse uma ferramenta transcendente desse nível, ela não tinha como usá-la. No entanto, Lin Jie estava determinada a dar esse relógio, brinquedo para Jizishio. Ele olhou para ela sinceramente e se moveu para lhe passar o item em sua mão. Jizishio hesitou por um momento. Mesmo que ela o obtivesse agora, ela não seria capaz de usá-lo. Usar o verme roda-relógio exigia uma quantidade inimaginavelmente grande de éter para ativar a criatura quadridimensional e fazer o tempo passar sob sua influência. Houve rumores de que, vários séculos atrás, a União da Verdade queria ativar esta arma por algum motivo e reunir uma enorme quantidade de éter dos escalões superiores,
usando o encanto da manipulação do tempo como um aviso para outras organizações transcendentes. Gizishio não sabia se eles conseguiriam usá-lo, mas enquanto a família Andreu o controlasse, eles seriam capazes de permanecer fortes dentro da União da Verdade. Talvez a família Andreu nem tivesse a intenção de usá-lo novamente. Se essa arma poderosa que detinha o domínio sobre as leis fosse usada, as consequências seriam inimagináveis. Na verdade, Gizishio duvidava muito que o Clocoelormo ainda pudesse ser usado no momento. Mas, já que o chefe Lin o trouxe, ele é definitivamente utilizável, só que a maioria não conseguiria. Gizishio rapidamente fez uma análise mental e, de repente, chegou a uma conjectura. Já que não pode ser usado, então, talvez seja uma lembrança. A Trutunion acredita no mais alto conhecimento da humanidade, que é a sabedoria e as ciências supremas. E agora mesmo, o chefe Lin disse: verdade e leis. Não é esse o propósito da União da Verdade? De não acreditar em deuses a libertação da natureza humana, e então o tesouro da herança da família Andreu. Tudo parecia coincidir com a União da Verdade. Ele está dando a entender que quer que Spider e a Holy Resources confiem neste verme-relógio e unam forças com a União da Verdade para derrotar os falsos deuses que oprimem a humanidade e os seres transcendentes que intimidam os fracos. Gizishio havia recebido uma revelação completa. Tudo fazia sentido agora. Ela olhou para Lin Ji, cujos olhos pareciam tão sinceros. Gizishio estava animada. Ela entendeu as intenções do chefe Lin mais uma vez, mas, ao mesmo tempo, ela estava tremendo. Ela poderia realmente assumir uma responsabilidade tão pesada. Estranho. Lin Ji pensou. É só um brinquedo pequeno. Por que a senhorita Ji ficou em silêncio por tanto tempo e está me olhando tão solenemente? Será que ela tem medo de lagartas? Ela realmente não gosta do presente, mas não consegue rejeitá-lo e está com dificuldades internas. Talvez seja isso. Embora Gizishio seja uma lutadora feminina imponente que persegue impiedosamente os canalhas que a abandonam, até a garota mais durona tem um lado suave. Será que ela realmente tem medo de lagartas? Senhorita Ji, você está com medo? Lin Ji quebrou o silêncio. O coração de Gizishio pulou uma batida quando ela ouviu isso. Sim, ela estava com medo. Comparado às trivialidades do passado, o fato de que a chefe Lin havia dado um objeto de classificação suprema dessa vez significava que a missão não era comum de forma alguma. Mas no momento, ela nem havia atingido a classificação destrutiva ainda, então seria mentira dizer que ela não estava com medo. Posso realmente me tornar o salvador dos fracos? Gizishio pensou consigo mesmo um tanto desanimada. Então, ela baixou a cabeça e respondeu com sinceridade: sinto muito por ter te decepcionado. De fato, ela tem medo de lagartas, hein? Lin Ji de repente se sentiu mal ao ver a decepção de Gizishio. Este é um erro de cálculo enorme. Eu nunca esperava isso. Eu dei o presente errado. Na verdade, não há muito o que temer. Lin Ji queria redimir seu ato de dar um presente fracassado. Ele rapidamente pegou o relógio de volta e tentou livrar Gizishio do medo com as suas ações. O que há para ter medo? É só um pequeno inseto. Ele não morde. Lin Ji sorriu sem jeito enquanto brincava com o verme rastejante dentro da engenhoca mecânica sob os olhares chocados do pai e da filha Ji. Noite de Mongols capítulo 368, Pai e Filha 67ª Avenida. A distância entre o Distrito Central e a 67th Avenue abrangia metade de Norzin, mas parecia incomparavelmente pequena quando vista do alto do céu. Bem acima, um redemoinho gigante de nuvens havia se formado, cobrindo tudo. Conforme a escuridão semelhante à noite caía, uma nevasca imparável que vinha se formando há muito tempo desceu. Aviso para todos os moradores. Por favor, não saiam durante a tempestade de neve. Por favor, não saiam durante tempestades de neve. O departamento meteorológico emitiu um alerta vermelho de nevasca. A primeira nevasca na história de Norzin chegou. O Distrito Central proíbe terminantemente os moradores de sair. Alarmes de alerta soaram na televisão e no rádio por toda Norzin. No entanto, diferentemente da tempestade de alguns meses atrás, o Distrito Central não realizou nenhuma evacuação de moradores desta vez. Em vez disso, eles foram forçados a ficar onde quer que estivessem. Uma batalha entre duas potências de classificação suprema não pararia por causa de peixes pequenos.
Se as coisas realmente fossem longe demais, nem mesmo uma folha de grama permaneceria onde quer que o éter alcançasse. A única coisa que o Distrito Central poderia fazer. Receio que teremos que acordar aquele indivíduo no Distrito Central. Os punhos de Winston estavam cerrados enquanto ele observava as duas massas de energia etérica brilhante colidindo como duas supernovas, criando uma onda de luz que poderia facilmente cegar os olhos de alguém. Depois daquele clarão, ondas etéricas se espalharam, como tsunamis ameaçando destruir tudo. A cidade de aço feita pelo homem, contendo inúmeras vidas, se despedaçou como vidro diante dessa batalha entre os dois níveis supremos. Esse é o limite extremo dos humanos. O Giuseppe e o Wilde são humanos a essa altura. Winston foi tomado por muitas emoções complexas enquanto observava o sangue e a carne voando na tempestade. Medo, espanto, preocupação. Como o Dream Criator havia sido ativado há algum tempo, toda a batalha estava nas franjas do reino dos sonhos e não afetaria a realidade por enquanto. Portanto, a tempestade sangrenta não foi realmente feita de sangue, lágrimas e ossos dos cavaleiros da Secret Rite Tower e dos crentes da Corpse Devouring Sect. No entanto, esses pedaços de carne rasgados se tornaram as melhores ofertas de sacrifício para Wilde, permitindo que seu poder maligno aumentasse repetidamente. Winston observou enquanto os cavaleiros empunhando espadas atacavam os discípulos da seita devoradora de cadáveres, que agora eram como zumbis irracionais, sacrificando-se repetidamente como um moedor de carne. O coração de Winston estava pesado. Ele tremia ocasionalmente e não conseguia suportar assistir, mas ainda assim teve que dar repetidamente a ordem de atacar. Ele se lembrou das palavras que havia dito a Greg e agora as repetia para si mesmo. Tudo era para o objetivo da torre do rito secreto. Ele olhou para seu dispositivo de comunicação. Na outra ponta estava Greg, e também o dono da livraria. Há algum tempo, Greg pareceu ter encontrado uma situação inesperada e desligou. Agora era tudo silêncio de rádio. Essa batalha não é o suficiente para fazer o chefe Lin olhar para cima. Ou talvez ele esteja feliz em ver tal resultado. Aquele dono de livraria não deveria. Não deveria ser assim. Em seu torpor, ele pareceu ver a reverência e a dependência de seu velho amigo José pelo dono da livraria. José era tão cegamente devotado ao dono da livraria, mas este apenas observava friamente do lado de fora. Não. Winston balançou a cabeça. José sempre foi leal à torre. Contatar o dono da livraria era essencialmente nossa ordem. A torre estava tentando cair nas graças do dono da livraria. Então, se o dono da livraria realmente quisesse Giuseppe morto, a torre escolheria abrir mão de Giuseppe, que foi leal por tantos anos. Winston não se deteve nisso. Ele sentiu-se arrepiar enquanto se afastava de seus pensamentos. Pelo canto do olho, ele viu de relance a garota ao lado. Melissa, a garota que basicamente cresceu na torre do rito secreto, olhava atordoada para o campo de batalha distante. O pai dela estava no olho do furacão. O campo de éter caótico era como um moedor de carne, esmagando tudo instantaneamente em pedaços e enviando tudo para o céu como uma chuva de sangue e ossos quebrados. Winston tentou confortá-la. Não se preocupe, Melissa. As coisas estão melhorando. Ele não estava mentindo. Embora não conseguisse ver o que estava acontecendo no centro do campo de batalha, aquelas chamas brancas que estavam fazendo o máximo para impedir a propagação daqueles tentáculos negros e sombrios já tinham começado a contra-atacar. A situação unilateral anterior havia sido revertida. Tudo parecia estar melhorando. Não, não. A garota começou a ficar perturbada há um tempo, sua expressão alternando entre confusão e pânico. Neste momento, seus olhos se arregalaram enquanto ela balançava a cabeça violentamente. Então, agarrando seu peito com força, ela realmente se virou e tentou correr em direção ao centro do campo de batalha. Melissa. O chefe da divisão de combate correu para agarrá-la. O que você está tentando fazer? Ir agora só distrairia seu pai. Melissa lutou e lamentou. Vou salvar meu pai. O tom de Winston era austero. Embora ele sempre tivesse sido cordial com Giuseppe, ele nunca tinha sido nada além de gentil com a filha de seu amigo. Mas agora, sua expressão era mortalmente sombria. Você estaria correndo para a morte. Pense cuidadosamente sobre sua identidade. Pense em Vivian que se sacrificou para salvá-lo. Seu pai está lutando para protegê-lo. O que você está tentando fazer? Eu sei. Eu sei. Gritou Melissa,
que também teve que gritar a plenos pulmões para ser ouvida em meio ao barulho enorme do campo de batalha. A jovem cavaleira, normalmente forte, parecia que estava prestes a chorar. Eu sei que outros se sacrificaram por mim, e sei que não deveríamos continuar a ter mais pessoas mortas. Eu também sei que sou filha de um cavaleiro radiante. Eu deveria considerar o quadro geral, mas também sou filha de Giuseppe. Eu posso sentir isso. Sinto que meu pai está prestes a morrer. Finalmente incapaz de controlar as lágrimas, Melissa soluçou. Morrer? Poderia ser. Winston sacudiu a cabeça em direção ao centro do campo de batalha. Os sentidos dos seres transcendentes nunca foram falsos, sem mencionar que Giuseppe agora havia ascendido ao posto supremo, aumentando muito seu misticismo. Era definitivamente possível para Melissa, que estava conectada por sangue, sentir algo que estava prestes a acontecer. O que também significava: seres transcendentais de nível comum não conseguiam ver o que estava acontecendo no campo de batalha em volta e éter, mas Winston conseguia perceber vagamente o resultado aterrorizante que parecia estar se desenrolando gradualmente. Rachadura. A fronteira estabelecida pelo Criador dos Sonhos começou a se desfazer à medida que rachaduras irregulares se espalhavam rapidamente, a torrente crescente de éter rasgando o tecido entre o sonho e a realidade. Winston ficou surpreso e afrouxou o aperto por um momento. Melissa se libertou e imediatamente correu em direção ao campo de batalha sem se importar. Melissa. A garota não tinha medo da morte. Ela tinha apenas um pensamento simples em sua mente: eu quero salvar meu pai. Entretanto, enquanto Melissa avançava, ela viu os cavaleiros da Torre do Rito Secreto e os fiéis da seita devoradora de cadáveres recuando como se tivessem acabado de testemunhar algo absolutamente aterrorizante. Os membros da seita devoradora de cadáveres que já haviam perdido a racionalidade ignoraram Melissa completamente, e alguns até estavam se arrastando de quatro. Melissa abriu caminho pela multidão, passando pela fronteira dissipada do Dream Creator, bem como pelo éter espalhado, correndo para o centro do campo de batalha. Testemunhar a cena diante dela fez seus olhos se arregalarem em choque. Em meio ao cenário majestoso que lembrava um abismo colidindo com o céu, muitos tentáculos negros como azeviches se estendiam do chão rachado, se retorcendo em um gigante indescritível. Uma aura horripilante e doentia contaminava todo o campo de batalha. O chão começou a tremer com a criatura enorme no epicentro. Uma onda de choque que pareceu despedaçar a terra e o céu irrompeu, causando rachaduras por todo o chão. Wilde já havia completado mais um avanço. A visão daqueles tentáculos fez os ouvidos de Melissa zumbirem com sussurros misteriosos que gritavam e sacudiam sua alma. De repente, ela cuspiu um bocado de sangue misturado com sujeira, cobriu os ouvidos e se ajoelhou. Pai! Ela gritou desamparadamente em seu coração. Noite de Mongols capítulo 369, Giuseppe e de um cheiro pungente e nauseante, tão espesso quanto pasta, enchia o centro do campo de batalha. Ventos violentos, nevascas, carne e poeira formaram uma torrente uivante. Cadáveres no campo etéreo foram engolidos pelo abismo escuro que se espalhava no chão como um atoleiro. Enquanto incontáveis encantamentos proibidos brilhavam em roxo, galhos semelhantes a veias se aproximavam do centro, brilhando e se extinguindo como se fossem o batimento cardíaco pulsante de alguma existência. Aqueles encantamentos proibidos eram o maior e mais horrível ritual de sacrifício que Wilde já havia estabelecido. Por meio desse ritual, os cadáveres e as almas de todos os mortos no campo de batalha se tornariam parte de seu poder, tornando-o cada vez mais forte. Wilde respirou fundo, sentindo o poder crescente e gradualmente preencher seu corpo mais uma vez. O poder era como um rio furioso rugindo e ansiando por causar estragos, mas seu corpo como embarcação havia ficado para trás. No entanto, ele não podia abandonar esse corpo. Suas habilidades de regeneração de alta velocidade o impediram de se destruir completamente e deixar esse poder escapar. Wilde exalou um suspiro escaldante enquanto olhava para seu manto preto esfarrapado e terno. Ferimentos de todos os tamanhos estavam por todo o seu corpo e ele tinha um braço quebrado. Sangue fresco fluía continuamente do ferimento em seu braço quebrado, onde pedaços de carne se contorcendo brotaram e lutavam contra aquela aura aguda de espada que envolvia o ferimento e que estava restringindo a regeneração. Wilde estalou a cabeça e olhou para o ferimento que não sarava nem se rasgava completamente. Após um breve momento de reflexão, seus olhos piscaram. Então, sem pestanejar,
Estendeu a mão e pressionou seu braço quebrado que estava apenas balançando e preso a algumas fibras musculares. Silenciar. O som aterrorizante de fibras musculares e carne sendo arrancadas soou. Wilde havia arrancado seu braço quebrado e o jogado para o lado para o chão devorar. Zwoosh. No momento seguinte, uma figura branca deslumbrante empunhando uma espada longa que poderia rasgar o espaço desceu do céu, disparando para baixo como um meteoro em chamas. Chamas furiosas envolveram a figura corpulenta em armadura. Seus olhos penetrantes estavam cheios de raiva enquanto ele olhava diretamente para Wilde e gritava furiosamente: "Eu te encontrei, Wilde. Você não pode escapar agora." Era Giuseppe. Depois de lutar por um bom tempo, Wilde quebrou um braço e aproveitou a oportunidade para recuar, descansando sob a cobertura do caótico campo de éter por alguns segundos antes de Giuseppe alcançá-lo. Wilde zombou enquanto o abismo pantanoso ao lado dele se contorcia. No momento seguinte, uma palma enorme, seguida por um braço, golpeou Giuseppe. Bum! A palma maciça formada a partir de seu braço desmembrado colidiu ruidosamente com as chamas ao redor de Giuseppe. Uma onda de choque se expandiu, girando o ar pegajoso ao redor deles. Mas infelizmente, com um grito alto de Giuseppe, as chamas brancas envolvendo seu corpo brilharam intensamente enquanto o fio de sua espada cortava a palma da mão com um impulso imparável. Brilhando, a ponta da espada atingiu o chão, e um enorme brilho de espada abrangendo centenas de metros cortando o ar, dividindo o éter para os lados e destruindo tudo em seu caminho. Até mesmo a palmeira enorme foi transformada em cinzas. Giuseppe olhou para cima após recuperar o equilíbrio. Mais uma vez, Wilde não estava em lugar nenhum. Ele levantou sua espada e apontou em uma certa direção, gritando friamente: "É inútil, Wilde. Correr é tudo o que você sabe fazer. 2 anos se passaram e você não é diferente de antes. Apenas um cão de rua fugindo com o rabo entre as pernas." A vários milhares de metros de distância estava Wilde que mais uma vez tinha passado rapidamente. Seu olhar era solene enquanto ele ponderava. Neste momento, ambos sabiam que não havia muita diferença de força entre eles. A percepção também não era muito contrastante, e era impossível manter distância um do outro, pois seriam imediatamente detectados pela outra parte. Mas o que eles mais precisavam agora era de tempo. O primeiro passo para se tornar supremo era a compreensão das leis. Ambos chegaram a esse estágio praticamente ao mesmo tempo, e era difícil determinar quem era superior. Quanto ao segundo passo, seria formar um domínio. Este era o passo mais crucial para os de patente supremo e também a fonte de seu poder. Pode-se dizer que quem conseguisse formar um domínio primeiro venceria essa batalha. Ambos os lados estavam em uma corrida contra o tempo. Giuseppe continuou perseguindo e lutando contra Wilde, não deixando que Wilde tivesse o tempo para pensar em como formar seu domínio, mas ao mesmo tempo desistindo do seu. Em uma batalha tão tensa, era difícil para qualquer lado ter um descanso. Portanto, ambos estavam esperando por uma oportunidade. Wilde lentamente revelou um sorriso malicioso. 3, 2, 1. Após uma contagem regressiva mental, ele ergueu trêmulo sua faca cerimonial na mão restante e se preparou para entoar um encantamento. Como esperado, ele viu Giuseppe disparando como um clarão de luz brilhante. Chamas brancas ardentes feitas de éter foram deixadas no rastro de sua trajetória reta, evaporando instantaneamente a imundícia abissal que Wilde havia invocado do chão. Uma oportunidade, pensou Giuseppe ao ver Wilde, que parecia ter parado no lugar devido à exaustão. Ele levantou sua espada, fingindo como se pretendesse bloquear, mas ele realmente condensou éter rapidamente em seu punho e atingiu o abdômen de Wilde, fazendo o velho mago negro voar instantaneamente. Junto com as muitas chamas brancas produzidas pela explosão etérica, a maior parte do corpo de Wilde foi amplamente quebrada em muitos lugares. No momento em que foi atingido, o sorriso de Wilde se alargou enquanto o impulso o fazia voar. Como o campo de batalha já havia sido arrasado, Wilde foi lançado pelo ar até colidir com um pilar na borda da barreira do Criador dos Sonhos. Giuseppe se transformou em um raio de luz que o seguia de perto. Ele não ousou relaxar nem um pouco quando viu Wilde cair molemente no chão como um corpo morto. Segurando o punho da espada com força, ele se preparou para dar o golpe final em Wilde a qualquer momento. Mas, ao mesmo tempo, ele não pôde deixar de sentir uma leve hesitação e desconforto porque tudo tinha corrido muito bem.
A insidiosidade e a astúcia de Wilde exigiram o máximo de José para derrubá-lo naquela época. Agora, 2 anos depois, seu amargo adversário não deveria ter sido derrotado tão facilmente. Em sua hesitação, uma suposição se formou na mente de Giuseppe. Mas, de repente, seus sentidos formigaram, interrompendo seus pensamentos. Era como se algo à distância o estivesse puxando involuntariamente. E, sem saber, ele já havia sido atraído pelos fios do destino. Melissa. O coração de Giuseppe batia forte. Ele se virou e viu sua amada filha indo em direção ao campo de batalha e se aproximando da barreira do Dream Creator. Ele não percebeu que a batalha já havia chegado aos limites da barreira dos sonhos. E a apenas 1000 metros de distância, a silhueta de Melissa e Winston era claramente visível. Os dois pareciam estar tendo um desentendimento quando Winston puxou Melissa de volta e disse algo. Adivinhem, Giuseppe. Se eu corresse agora, quais seriam as chances de eu conseguir matar sua filha? A voz de Wilde de repente ganhou vida, seu tom indiferente, mas cheio de malícia e provocação. A expressão de Giuseppe congelou momentaneamente antes de ficar lívida. Quando ele voltou a si, ele já havia esmagado Wilde com toda a sua força mais uma vez, enquanto chamas brancas explosivas engolfavam seu campo de visão. No segundo seguinte, ele imediatamente percebeu que tudo isso era um plano de Wilde para provocá-lo. Mas essa percepção chegou tarde. O corpo machucado e quebrado de Wilde voou para longe mais uma vez. Depois de tossir um bocado de sangue, ele riu maniacamente. Obrigado, Giuseppe. Se não fosse pela sua força, temo que não teria conseguido me libertar deste corpo. Poderia alcançar um verdadeiro domínio de nível supremo. As chamas envolvendo Wilde morderam seu corpo, suprimindo completamente suas capacidades de autorregeneração. Suas células murchas não puderam mais renascer e se transformaram em nada dentro das chamas brancas furiosas. Eventualmente, nada restou. Contudo, havia de fato algo diferente no Mago Negro. Os olhos de Giuseppe quase saltaram das órbitas. Só agora ele percebeu que Wilde tinha usado seu próprio golpe para compreender completamente sua lei e formar seu próprio domínio. O Cavaleiro Radiante envolveu seu corpo em éter e avançou como um raio de luz, tentando agarrar Wilde. Mas já era tarde demais. Antes que a mão de José pudesse alcançar, o corpo rapidamente dissolvido de Wilde, que ainda estava rindo maniacamente, queimou nas chamas do éter. Ao mesmo tempo, um novo corpo nasceu da destruição. Wilde, que estava perto de se tornar um deus, estava prestes a abandonar seu corpo humano que o restringia. Mais rápido, José se esforçou e usou todas as suas forças para se mover mais rápido, esperando poder se tornar ainda mais rápido que o próprio tempo. Wilde rapidamente inchou no vazio. Por baixo de suas vestes não existia mais um corpo humano, mas uma bola de carne com dezenas de tentáculos cobertos por olhos vermelhos laqueados. A forma do Mago Negro desapareceu e era como um enorme pedaço de carne plantado no chão. Apenas uma cabeça quebrada ainda revelando aquele sorriso zombeteiro permaneceu no topo da massa de tentáculos. Cada existência de nível supremo tinha suas próprias leis que eles governavam. Naquele momento, um novo domínio da lei estava tomando forma. Cada veia na testa e nos braços de Giuseppe estava saltada enquanto ele rugia furiosamente, querendo matar seu oponente antes que a transformação fosse completa. Ele levantou a espada em sua mão, sua lâmina queimando tudo o que tocava rapidamente. A colisão de éter acendeu chamas brancas deslumbrantes que eram capazes de vaporizar qualquer pessoa comum que olhasse diretamente para elas. Atrás dele, uma enorme figura humanoide de luz condensada, semelhante em tamanho ao corpo do Mago Negro recém-amalgamado, acompanhava suas ações. No entanto, essas duas figuras eram completamente diferentes. Giuseppe, nossa batalha está chegando ao fim. O destino decidiu escrever o resultado. O último resquício da velha cabeça de Wilde foi queimado pelas chamas brancas ardentes, sua voz rouca, persistindo pelo campo de batalha como um cheiro podre, anunciando: eu me tornarei destruição. O que sempre busquei foi a destruição, mas não consigo atingir o fim da destruição e seu verdadeiro significado porque não consigo vivenciar a destruição pessoalmente. E agora, obrigado, Giuseppe. A morte é o ponto mais próximo da destruição. Tudo tem um fim, e essa eventualidade agora está em minhas mãos. Giuseppe, Wilde falou como se estivesse chamando um camarada, só que sua voz estava dispersa, aguda e assustadora.
Só de ouvi-la, alguém poderia perder a cabeça. Você perderá tudo, será derrotado e morrerá uma morte miserável. Isso eu já vi muito claramente. A fonte deste conteúdo é novelbean.com. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.